Olá, amantes da tecnologia! Aqui é mais uma vez Gustavo Guanabara, do site guanabara.info, trazendo mais uma aula de HTML para vocês. E agora com uma grande surpresa. Agora as aulas não são mais criadas somente pelo guanabara.info. Agora a criação é em parceria. Nós fechamos uma parceria com o MX Masters, que é um dos sites mais famosos em videoaulas. Felipe Cardoso, o Ricardo Aleixo, eles comandam aí essa empreitada e a gente está aí junto. Então aqui, se vocês vierem aqui agora no site, olha, na coluna da direita nós temos lá os colunistas oficiais, Felipe Cardoso, Ricardo Aleixo, mais uma cambada e esse cara feio aqui que vos fala. Então agora vocês têm o curso de HTML lá no MX Masters. Outra coisa interessante que tem no MX Masters é a MX Web TV, que é um programa em videocast. Então nós temos o podcast e eles têm um videocast. Então a gente vai juntar os dois, aguardem aí, teremos grandes surpresas. E eles vão aparecer no nosso podcast e a gente vai aparecer no videocast deles. Então a gente prometeu e a gente vai cumprir. Nós vamos ter videocast, mesmo que em parceria. Então visitem lá a MX Masters, o conteúdo deles. Eles já têm videoaula no guanabara.info também. Então se você procurar aqui, eles têm lá, agora começou, o próprio Felipe Cardoso faz uma coluna sobre Dreamweaver, então ele botou uma aula do Dreamweaver para fazer efeitos e tal. Então visitem lá, visitem no guanabara.info e visitem no MX Master. Agora mais um site para vocês viciarem. Então vamos lá. Na aula passada de HTML, a gente aprendeu a trabalhar com cores. Então só para a gente ter uma ideia aqui, vamos ver como é que ficou o nossa última aula, toda colorida. E a gente começou a ver código de cores. O nosso objetivo é o seguinte: eu como professor, eu tenho que ensinar todas as maneiras possíveis para que o meu usuário ele consiga executar suas tarefas em qualquer tipo de situação. E uma das coisas que é mais preciosas é você conseguir usar ferramentas de maneira inteligente. E eu vou mostrar para vocês hoje como é que se monta um sistema de cores. Como é que a gente monta esse código de cores que o próprio programa que a gente usou na semana passada, o CPIC, quando eu clico aqui, ele me dá o código de cores. Mas é interessante para o web designer, para o desenvolvedor, ele conhecer como esse número é constituído. Então, é isso que a gente vai ver hoje na aula. Deixa eu fechar aqui, nós não vamos precisar do CPIC hoje. Vou abrir o bloco de notas para você entender uma coisa. Um código de cores, ele é composto por uma tralha, ou cerquilha, ou jogo da velha, 2 dígitos, mais 2 dígitos, mais 2 dígitos. A composição é essa. Então, a ideia é a seguinte: você tem a cerquilha, 2 dígitos que vão ser a quantidade de vermelho, 2 dígitos que serão a quantidade de verde e 2 dígitos que serão a quantidade de azul. Então, eu tenho vermelho, verde e azul. Esse é o meu padrão RGB, que é utilizado em todos os sistemas de exibição. Por exemplo, monitores, televisões, qualquer outra coisa que exiba imagens utiliza o padrão RGB. Aqui é o seguinte: eu vou ter uma escala em hexadecimal. A escala em hexadecimal é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. São 16 dígitos ao todo. Então essa escala ela vai do menor número ao maior número. Esse F ele é um número na base hexadecimal. Ok? Então esse é o sistema hexadecimal, todos os dígitos aqui representados. Então nós vamos colocar aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui 00, significa que eu não tenho nessa cor nada de vermelho. Se eu colocar aqui, por exemplo, 00 nos dígitos centrais, significa que eu não tenho nada de verde. Se eu colocar aqui, por exemplo, FF, significa que eu tenho o máximo de azul. Porque aqui é nada e aqui é o máximo da cor. Então, por exemplo, 0000FF ficaria nada de vermelho, nada de verde e o máximo de azul. Então, essa cor ficaria azul. Mas você vai acabar fazendo assim: poxa, mas aí eu vou ter que começar a chutar valores? Não é necessário. Nós vamos usar duas ferramentas simples e que todo computador tem. Então, por exemplo, se você não
está desenvolvendo um site e no momento você está sem internet, sem o CPIC, não tem como acessar, mas que você precisa urgentemente criar um código de cores. Como é que você vai fazer? Apresento para vocês um programa maravilhoso, chama Paint, tá? Mais uma vez o Paint aí. E nós vamos fazer o seguinte, abra um Paint e clique em cores, editar cores. Vai aparecer essa janelinha, eu vou clicar em cores personalizadas. Aqui vai ter uma série de cores. Eu vou escolher uma aqui, em homenagem ao Luiz, eu vou escolher um magenta, uma cor magenta. Então, escolhe uma cor aqui, escolhe a tonalidade. Certo? Vou ver como é que... Uma cor bem Luiz mesmo. Aqui. Então, vamos fazer essa cor aqui. Então, como é que eu faço essa cor em HTML, né? Como é que eu vou criar o código de cores? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu tenho a quantidade de vermelho, que é 255, a quantidade de verde, que é 15, e a quantidade de azul, que é 189. Tá? Então, vamos lá. Só que é o seguinte, isso aqui está representado em sistema decimal. Nós precisamos representar em sistema hexadecimal. Vamos lá, então. Vamos tentar um jeito aqui. Segundo passo. Vamos abrir a calculadora do Windows. Você está de brincadeira comigo, né, Guanabara? Não, vai lá, acredita em mim. Força. Vamos para o modo científico. Se vocês olharem aqui, a própria calculadora tem um modo de conversão de decimal para hexadecimal. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro número decimal que eu tenho é 255. Então eu venho aqui e digito 255. E vou clicar em Hex. Então, o meu 255 representa o FF, que é a minha quantidade de vermelho. Então eu vou lá e coloco aqui na quantidade de vermelho, FF. Voltando aqui, vou voltar para decimal, vou limpar, né, o Czinho. Quantidade de verde, 15. Então vamos lá, 15. Joga para hexadecimal, F. Olha só, aí caímos no problema. Temos só um dígito, precisamos representar com 2. Deu F, então eu vou colocar 0F, certo? Então, FF de vermelho, 0F de verde, e vamos ver quanto de azul. Vou botar aqui. O meu azul é 189. Indo para a calculadora, volta para decimal, limpa, 189, joga para hexadecimal, é BD. Vou voltar aqui, apagar, BD. Então, esse código de cor é FF0FBD, é exatamente esse magenta do Luiz, né? Então, vamos ver se funciona. Vamos tentar. Será que esse negócio vai funcionar? Vou copiar. Vou abrir até o exercício da aula passada. Vou abrir aqui o PG4. Vou abrir com o bloco de notas. E vou procurar aqui, ó, um código de cores. Ó, o fundo aqui, por exemplo. Ah, o Body BG Color. Vamos tirar o Yellow e vamos colocar o nosso código, que é FF0FBD. Salvando. Posso fechar aqui, não vou usar mais. E vou abrir o arquivo. Olha lá, o fundo ficou exatamente da mesma cor que esse aqui. Então é isso, galera. A aula hoje foi curtinha, né, em conteúdo, mas eu acho bastante útil. Utilizem sempre o Paint e a calculadora para montar seus códigos de cores. Até a próxima e see you later!